Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureciu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isto é o que pediste, e os expulsaram, da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Se alguém puder me dar uma água, por gentileza, estou necessitado. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta casa de oração, para ouvir a tua voz. Obrigado por cada irmão,
cada irmã que chegou a este lugar, porque eles vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. Por isso eu te peço, usa-me com graça e misericórdia, para falar ao teu povo aquilo que o teu povo precisa ouvir. Oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero pregar sobre um imperativo, uma ordem, um conselho do Senhor. E o imperativo é: seja bênção na sua família. Seja bênção na sua família. Nada melhor do que começar essa mensagem transformando essa afirmação, esse imperativo, em uma pergunta: você tem sido bênção na sua família? Pense comigo e responda para você mesmo: você tem sido bênção na sua família? Se todos os membros da sua família fossem como você é, sua família seria melhor ou pior? Pense nessas perguntas, elas são muito importantes. Por que são importantes? Porque quando uma família acaba, é normal as trocas de acusações, né? A culpa é sua, a culpa é sua. Ah, pastor, foi ele que errou, foi ela que errou. Mas, irmãos, a real é que nenhuma família acabaria se todos os integrantes da família decidissem ser instrumentos de bênção na família. Se todos os membros da família se esforçassem para ser bênção na família, nenhuma família acabaria. Se todos agissem com amor, com respeito, com dedicação, nossa família seria bem melhor. Esta é a pura realidade. Mas por que, meus irmãos, é que nós nem sempre agimos assim? Porque nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes não fazemos em nossa família. Muitas vezes nós respondemos a essa pergunta procurando um bode expiatório. Ah, pastor, eu não faço porque ele não faz. Eu não faço porque ela não faz. Eu ajo assim porque ele agiu assim, porque ela agiu assim. Ah, pastor, se o senhor soubesse como ele é, se o senhor soubesse como ela é, eu não sei como ele é ou como ela é, mas e como você é? Eu não quero saber como ele é, eu quero saber como você é. Você é um servo de Deus? Sim, amém, coisa boa. Então, comporte-se como um servo de Deus. Como assim, pastor? Seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na sua casa. Porque, irmãos, ser sal da terra e ser luz do mundo na igreja é muito fácil. Muito fácil. Porque aqui tem muita luz, aqui tem muito sal. O nosso desafio é ser luz e sal em nossa casa, que é onde as pessoas verdadeiramente nos conhecem, nas nossas virtudes e nos nossos defeitos. Onde a nossa paciência é testada diariamente. Diariamente. Eu costumo dizer que a família é a maior oficina de Deus para nós. É na família que o nosso caráter é moldado pelo Senhor diariamente. Nas lutas da família, nos problemas da família, nas provas da família, nas dificuldades da família. Por isso que o nosso maior desafio é ser bênção em nossa casa, onde aqueles que estão mais próximos de nós nos conhecem melhor do que ninguém. Nos conhecem melhor do que qualquer um. O desejo de Deus é que nós sejamos bênçãos em nossa casa, em nossa família. E esse texto que nós lemos apresentam 3 atitudes que pessoas que querem ser bênçãos em sua casa precisam ter, precisam desenvolver. 3 atitudes que você precisa prestar muita atenção. A primeira atitude que nós vemos aqui é que aqueles que querem ser bênçãos em suas casas precisam anunciar os feitos do Senhor à sua família. Abrir a boca e anunciar os feitos do Senhor para a sua família. Veja aí o versículo 1 e o 2, por favor. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração,
e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Irmãos, nesse texto nós temos a explicação de Deus para o endurecimento do coração de Faraó. A explicação de Deus do porquê de tantas pragas sobre o Egito. Ele explica aqui. A nação de Israel estava sendo gerada, era uma nação que estava embrionariamente, de forma embrionária ali, começando, dando seus primeiros passos, seus primeiros suspiros. E quando Deus estava formando, gerando esta nova nação, Deus diz assim: os pais têm que anunciar aos filhos aquilo que eu fiz. Ele diz a Moisés e Arão: isso que eu estou fazendo é para que vocês contem aos filhos de vocês, e que os filhos de vocês contem aos filhos deles. É por isso que Deus estava endurecendo o coração de Faraó, é por isso que Deus estava colocando e derramando pragas sobre o Egito, é para que os feitos do Senhor fossem anunciados no meio da família. Era para que os pais contassem aos filhos, que contassem aos filhos, que contassem aos filhos, e assim os feitos do Senhor seriam anunciados na família. E as famílias assim seriam fortalecidas no Senhor. Pastor, eu quero ser uma bênção na minha casa, na minha família. Então, a forma mais básica de ser uma bênção na sua família é compartilhando os feitos do Senhor. É você falando daquilo que Deus tem feito em sua vida. Se o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, então abra a boca e compartilhe na sua família. Sabe, irmãos, essa foi uma das formas que Deus usou para me alcançar com o Evangelho. Eu me lembro que minha mãe se converteu antes de mim. E ela ia para a igreja, e quando ela voltava da igreja, ela sempre falava muito bem da igreja. Ela falava daquilo que Deus estava fazendo na igreja. E eu não conhecia a igreja. Mas ela falava de um jeito tão maravilhoso que aquilo começou a despertar no meu coração um desejo de conhecer aquela igreja. Um desejo de conhecer aquelas pessoas que ali estavam. Eu lembro que ela falava de Vadelson. Na época não era o pastor Vadelson, era Vadelson, ministro de louvor. De como ele louvava, como era maravilhoso o louvor dele. E eu tinha uma vontade de conhecer Vadelson. De tão bem que ela falava. Porque ela chegava em casa e anunciava os feitos do Senhor. Aquela fala dela ia gerando um desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a igreja. E ela, sem saber, estava sendo um instrumento de Deus para gerar fé no meu coração. É importante, meus irmãos, que nós anunciemos em nossa casa como o Senhor tem cuidado de nós. Nossos filhos pequenos precisam ouvir as coisas boas que Deus tem feito em nós e por nós. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos filhos só escutam as provas que nós passamos, os problemas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos. E esses meninos vão crescendo e vão dizendo: meu Deus, esse Deus não faz nada de bom não. Meu pai só passa pela prova, meu pai só passa pela dificuldade. É só prova, só luta, só miséria, só tragédia. Porque eles não escutam os feitos do Senhor sendo anunciados em nossa casa. E nós precisamos anunciar que Deus é bom. Nós precisamos anunciar que Deus dá livramentos. Nós precisamos anunciar que Deus ainda faz milagres, que Deus é um Deus da provisão. Nós precisamos anunciar isso em nossa casa. Eu pergunto, meu irmão, você tem anunciado os feitos do Senhor em sua casa? Quando a sua família se reúne, qual é a pauta? Qual é o assunto que tem sido tratado lá? Infelizmente, eu digo isso com tristeza, muitas famílias se reúnem mais para falar mal da igreja do que para falar dos feitos do Senhor. Muitas vezes o assunto é só os problemas da igreja, é só as falhas da igreja, que muitas vezes nem são falhas, mas é só falando mal da liderança, falando mal do pastor, falando mal de fulano, de ciclano. Aí depois essas pessoas vêm e dizem assim: pastor, meu menino não quer ir mais para a igreja. Pastor, meu filho não quer ir mais para a igreja. É lógico, se eu fosse seu filho eu também não queria ir. Porque como é que eu vou para um lugar que é tão ruim, que você fala tão mal?
O pastor Nicasso conta a história de uma mulher que chegou para o pastor comentando, porque os filhos não queriam mais ir para a igreja. E aí então, pastor, faça uma visita. O menino não queria falar com ninguém. E aí o pastor foi lá fazer a visita. E aí então, depois de muita agonia, o pastor vai lá e começa a conversar, querendo conversar e tal. E aí o menino se chateia, adolescente, né, se chateia na hora. Diz assim, eu vou lhe dizer agora porque é que eu não quero ir para a igreja. Porque está vendo aqui, essa aqui, só vive falando mal do Senhor e falando mal da igreja. É o dia todinho falando mal. Certo? E aí então, aqueles pais, não, porque não sei o quê, e aí, pastor, me perdoe, não sei o quê. Era isso que eles ouviam. Era que a igreja não presta, que a igreja não vale nada, que ninguém vale nada, que ninguém faz nada. Como é que o menino vai para um lugar desse? Como é que ela vai querer ir para um lugar desse se ninguém quer ir para um lugar desse? Eu pergunto, você tem aberto a sua boca para anunciar os feitos do Senhor na sua casa ou não? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer que a sua família seja uma família de fé, então anuncie a palavra, fale a palavra, porque a palavra gera fé. Mas para isso ela precisa ser anunciada. Os pais têm esse compromisso de compartilhar a fé com os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus instrui o seu povo, dizendo que eles deveriam inculcar a palavra nos seus filhos. Deveriam falar da palavra assentados e ao levantar, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, em todo o tempo eles deveriam anunciar a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, se nós queremos ser bênçãos em nossa casa, comecemos anunciando os feitos do Senhor. Quando o Senhor instituiu a Páscoa no meio de Israel, Ele disse, olha, os filhos de vocês vão perguntar o que é isso, e vocês vão instruir, isso aqui é porque o Senhor nos livrou das mãos dos egípcios, o Senhor derramou pragas sobre o Egito, o Senhor puniu o Egito, o Senhor é bom, ou seja, o que é isso? Deus estava dizendo, falem para os filhos de vocês, falem na casa de vocês o que o Senhor fez. No Salmo 78, o salmista diz exatamente isso, o que ouvimos e aprendemos, isso nós transmitiremos, contaremos aos nossos filhos, ou seja, você recebe a fé e transmite a fé e passa a fé. É isso que nós precisamos fazer, é anunciar os feitos do Senhor. Afinal, meus irmãos, a família é a nossa primeira igreja. É a nossa primeira igreja. A nossa família deve ser um lugar de crescimento espiritual, de edificação mútua da palavra de Deus. Apesar da correria, precisamos ter o hábito de reunir a nossa família e anunciar os feitos do Senhor, anunciar o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Talvez você diga, pastor, mas só eu sou evangélico na minha casa. Talvez você não possa reunir sua família para um culto doméstico. Mas você pode ser uma bênção para a sua família compartilhando a palavra, como eu disse que a minha mãe fazia, mesmo sem saber, mas ela estava sendo um instrumento de Deus para me abençoar. Então peça a Deus estratégia, Senhor, me dê estratégia para anunciar os feitos do Senhor para a minha família, para falar do que o Senhor tem feito para os meus. E se você não pode falar, pregue com as suas atitudes, fale com a sua vida, porque a sua vida pode falar muito alto. Então, a primeira atitude de alguém que quer ser bênção na família é anunciar os feitos do Senhor para os da sua casa. Segunda atitude, abandone o pecado por sua família. Abandone o pecado por sua família. O pecado é o maior destruidor de famílias. Maior destruidor. A primeira família foi criada por Deus perfeita, em harmonia perfeita, em alegria perfeita. E o que foi que destruiu a alegria da primeira família? O pecado. O pecado entrou no jardim e destruiu a harmonia. O pecado entrou no jardim e destruiu a alegria da primeira família. E essa tem sido a história repetida no decorrer dos anos. Quantas famílias que têm acabado por causa do pecado? Não existe outra explicação. O que acaba a família é pecado. Não importa, qualquer família que acabou, foi algum pecado. Foi o pecado que gerou o fim de uma família, foi o pecado que gerou o fim de um casamento.
Como assim, pastor? Deixa eu me explicar para você, por favor. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, muitas vezes as consequências do pecado afetam não somente você, mas afetam a sua família. Quer ver como isso se apresenta na história de Faraó? Veja aí o versículo 3, por favor. Até quando, Deus disse, recusarás humilhar-te perante mim, Faraó? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Pense comigo. O pecado aqui era primariamente de Faraó. Era Faraó que tinha pecado. Faraó que endureceu o coração. Faraó que desobedeceu a voz do Senhor. Mas observe que a consequência do pecado de Faraó veio sobre todo o Egito, sobre todo o povo. Por causa do pecado de Faraó, todo o Egito sofreu uma praga de gafanhotos. O texto diz que o Senhor trouxe da terra um vento oriental que começou a trazer inúmeros gafanhotos. E esses gafanhotos destruíram a terra do Egito. Em resumo, por causa do pecado, da dureza do coração de um homem, uma nação foi punida. Uma nação sofreu por causa de um homem. Preste atenção. Muitas famílias na Bíblia sofreram por causa do pecado de um integrante. Muitas famílias. Pense comigo no pecado de Acã. Por causa do pecado de Acã, do furto de Acã, a Bíblia diz que toda a família foi apedrejada. Pense comigo no adultério e no assassinato de Davi. Por causa daquele pecado de Davi, o filho inocente de Davi morreu. Outras tragédias aconteceram na família de Davi. Por quê? Por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de Davi. A mentira dos irmãos de José desembocou em uma série de problemas sobre a família de Jacó. Poderíamos multiplicar os exemplos e dar outros e outros exemplos. Mas saindo do passado e vindo para o presente, irmãos, quantas famílias têm sofrido atualmente por causa de um dos seus membros? A traição e a mentira têm acabado muitos casamentos. Cônjuges que não têm mais confiança, porque já mentiram tanto, que a confiança foi abalada. A rebeldia dos filhos, filhos que têm se rebelado contra seus pais. A tirania dos pais, que não entendem os seus filhos, que não conversam com seus filhos, que querem ser mão de ferro, mas não dão amor para equilibrar a balança. Enfim, poderíamos falar aqui de pecados como opressão, indiferença, avareza, ignorância, falta de domínio próprio. Quantos pecados que têm destruído famílias e casamentos? Quer ser uma bênção na sua família? Abandone o pecado. Abandone o pecado. E outra, irmãos, não mude o pecado de nome. Pecado é pecado. Porque tem pessoas que chegam e dizem, pastor, porque eu tenho uma personalidade forte. Não. Você é ignorante, você é bruto, isso é pecado. Você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa abandonar o seu pecado. Não é personalidade forte, é falta de domínio próprio, é falta de mansidão, é falta do fruto do Espírito. Pastor, eu preciso de terapia. Tu precisa de santidade, precisa de santificação, não é de terapia. Pode ter terapia, também vai ajudar, né? Nada contra os psicólogos aqui, por favor, não me interpretem mal, tá? Mas antes de tudo é santificação. Porque depois que o pecado mudou de nome, aí a gente inventa nome para tudo, né? Não, porque é personalidade, porque não sei o quê, porque foi pecado. Pecado.
E pecado tem que ser confessado e abandonado. Tem que ser tratado. Aí, não, pastor, porque eu quero ser uma bênção na minha família. Tá, enquanto eu tiver pecados, então é complicado. Precisa ser abandonado o pecado. Quer ver? Veja o desespero dos oficiais de Faraó. Veja o versículo 7 aí, por favor. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Veja, essa fala expressa o sofrimento daqueles oficiais, daquele povo. Eles dizem assim: Faraó, o Egito está arruinado. Deixa esse homem ir, deixa esse povo ir. Irmãos, sinceramente, será que essa não tem sido a pergunta desesperada de alguns membros da família? Será que alguns membros da família, alguns filhos, não estão dizendo assim: pai, até quando, pai? De novo, pai? Mãe, até quando? De novo, mãe? Até quando? Você não sabe que a família está arruinada? Até quando o pecado continuará causando a destruição das famílias, inclusive dos servos de Deus? Ou você destrói o pecado, ou o pecado destrói sua família. Mas não tem como esses dois coexistirem. Não tem. Ou você destrói o pecado, ou então o pecado vai destruir a sua família. E depois só vai restar as lágrimas. Ah, pastor, eu não sei porque meu casamento acabou. Ah, pastor, eu não sei porque meu menino está assim. Ah, pastor, eu não sei. Não sabe? Você não sabe? Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Abandone o pecado e seja uma bênção na sua família. Então, primeiro lugar, quer ser uma bênção na sua família, você precisa ter o hábito de anunciar os feitos do Senhor. Fale aquilo que Deus tem feito. Segundo, abandone o pecado. Viva em santidade. Em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, terceira e última atitude. Conduza toda a sua família à adoração. Conduza toda a sua família à adoração. Diante do pedido desesperado dos oficiais, Faraó, o Egito está arruinado. Faraó, deixa esse povo ir. Aí Faraó se comove. Certamente, talvez pelo medo da popularidade, não sei. Mas ele vai lá, manda chamar Moisés e Arão. E aí ele diz o seguinte: ok. Pode levar. Agora, peraí. Quem é que vai? E aí então, versículo 9, Moisés responde. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Faraó responde a Moisés: você está louco? De jeito nenhum. Faraó diz: olha, eu libero apenas os homens. Mulheres e crianças ficam no Egito. Provavelmente, certamente, duas coisas se passavam pela mente de Faraó com essa proposta. Primeiro, era a ideia de que, se é adoração, então apenas homens, porque mulher e criança, para Faraó, ele diz assim: mulher e criança não vão adorar, então só os homens são importantes. Deixa as mulheres e crianças aqui. Pressuposição errada de Faraó. Segundo, ele diz o seguinte: rapaz, se eu deixar as mulheres e as crianças aqui, então esse povo vai voltar. Se eu liberar todo mundo, vão embora, e aí vai de mim. Ele diz: então, deixando mulheres e crianças, eles vão, mas vão voltar. E aí, irmãos, a resposta de Moisés, a proposta de Faraó é levantar o cajado e enviar as pragas sobre o Egito. Essa é a resposta dele. É levantar o cajado, levantar o bordão e enviar as pragas sobre o Egito. Como assim, pastor? Em outras palavras, a atitude de Moisés está ensinando o quê? Ele não abre mão da sua família.
Moisés e Arão estão dizendo: nós não abrimos mão da nossa família. Pense comigo aqui, por favor. Pense comigo. Imagine que Moisés e Arão topassem a proposta de Faraó. Beleza, Faraó. Só os homens vão, mulheres e crianças ficam. Ei, pense comigo. Como seria a adoração desses homens, sabendo que mulheres e crianças estavam no Egito? Você já imaginou isso? Imagina, os homens lá adorando em liberdade, sabendo que suas mulheres e crianças estavam no Egito. Você acha que eles iriam adorar tranquilos, sim ou não? Ei, você acha que eles iam adorar tranquilos, sim ou não? Não? Você não acha? Você acha que eles não iriam adorar? Certo. Agora eu quero me dirigir a você. A você que tem familiares não convertidos. A você que talvez só você seja convertido, ninguém mais da sua casa. Como você se sente estando livre para adorar a Deus, mas sabendo que seus familiares estão no Egito? Como você se sente sabendo que você está livre? Você saiu do Egito, mas os seus familiares continuam presos. Os seus familiares continuam escravizados. Os seus familiares continuam no Egito. Eu pergunto, isso mexe com você? Isso incomoda você? E se incomoda, eu pergunto, o que é que você tem feito para ver os seus familiares livres do Egito? O que é que você está fazendo para vê-los libertos? Muitas pessoas estão desistindo facilmente das suas famílias. Desistindo facilmente. Diante do primeiro não, já desiste. Não vai não, tá bom, não insisto mais. Não convido mais. Se quiser ir, vamos. Se não quiser ir, não vamos. Alguns até se esforçam para ganhar pessoas de longe, mas estão perdendo sua família. Cuidado, missões começam em casa. Ei, pais, você que é pai, você que é mãe, pregue o evangelho para seus filhos. Seja amigo do seu filho, seja amiga da sua filha. Você não pode estar servindo a Deus quando você está inimizado com seu filho, com sua filha. Não dá, a conta não fecha. Se seu filho é criança, envolva-o com as programações da igreja. Vamos ter a EBF, traga seu filho para a EBF, traga seu filho para a escola bíblica dominical. Muitas vezes a gente sofre, as professoras preparam lições, se esmeram no conhecimento, no ensino, mas às vezes pouquíssimos alunos. Por quê? Porque criança não vem para a igreja sozinha, depende do pai, e muitas vezes o pai preguiçoso, relapso, e não vem para a igreja. Eu não estou falando de situações que existem, irmãos, que nos impossibilitam muitas vezes. Por favor, não quero generalizar aqui, tá? Mas eu estou falando de situações específicas, quando muitas vezes os pais não orientam os filhos no caminho em que devem andar. Envolva os seus filhos com as atividades, mas não somente na igreja. Faça na sua casa, reúna a sua família, adore a Deus com a sua família, adore ao Senhor, é a sua família. Você vai perder a sua família, você vai perder a sua casa, você vai perder os seus filhos, você vai perder. Você sinceramente quer ir para o céu, para o novo céu e a nova terra, e ver a sua família no inferno? É isso que você quer? Se não é isso que você quer, então o que é que você tem feito para mudar essa história, para mudar essa realidade? A você que é casado e de repente seu cônjuge não é convertido, peça sabedoria a Deus, peça estratégia a Deus para alcançar o seu cônjuge com a graça do Senhor. Peça sabedoria a Deus, tente conversar com o seu cônjuge sobre o evangelho. Convide-o para a igreja. Pastor, para a igreja ele não vem? Chame para um PG. É uma ótima oportunidade. Chama para um PG, convida para um PG. Temos vários PG de casais aqui. Pastor, não vai. Então chama para uma programação de casal, um retiro de casais, um encontro de casais, convida para um jantar de casais, convida para qualquer coisa. Pede sabedoria a Deus, estratégia a Deus,
mas não desista da sua família, não perca a sua família, porque família, irmãos, é um projeto de Deus, família é preciosa. E Moisés estava dizendo aqui, de jeito nenhum, Faraó, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. A família toda que vai adorar, a família toda que vai estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor. Assim como Moisés, meus irmãos, nós precisamos tomar essa postura, dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não vou desistir da minha família, eu estarei com a minha família na presença do Senhor. Pastor, meus filhos não estão querendo ir para a igreja, então peça a Deus, ore ao Senhor, Deus dá-me estratégia, dá-me sabedoria de como eu devo abordar, como eu devo falar, diz Senhor o que eu devo fazer, mas não desista da sua casa. Eu creio, irmãos, que Deus tem salvação para a nossa casa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não vai descer para anunciar, Deus não vai descer para fazer aquilo que compete a nós. Há coisas que somos nós que fazemos, tem coisas que só Deus. Mas há coisas que nós devemos fazer. Talvez você diga assim, pastor, eu estou ouvindo esse sermão e entendo que eu estou falhando. Eu estou falhando como esposo, eu estou falhando como esposa, eu estou falhando como pai, eu estou falhando como filho. Talvez você diga, pastor, de fato, eu não estou anunciando o evangelho na minha casa. Às vezes eu venho e falo mais mal da igreja mesmo. Às vezes eu estou fazendo isso. Talvez você diga, pastor, eu estou em pecado. Estou em pecado, pastor. Eu estou em pecado. Talvez você diga assim, pastor, eu não estou conduzindo a minha família em adoração. Eu tenho uma boa notícia para você. Não é tarde para mudar. Não é tarde para mudar. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que até o pseudo arrependimento de Faraó, até o pseudo-arrependimento, o arrependimento falso, mas até esse pseudo-arrependimento, Deus ainda assim deu uma nova oportunidade. Quer ver? Vê o versículo 16 ao 19, por favor. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda só um gafanhoto restou em todo o território do Egito. Olha que interessante, irmãos. Apesar da dureza do coração de Faraó, apesar de não ser um arrependimento genuíno, mas mesmo assim, o Senhor agiu com misericórdia com Faraó. O Senhor tirou os gafanhotos, dando a Faraó uma nova oportunidade. Ei, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deus tem bênçãos para a sua família. Deus tem bênçãos para a sua casa, mas Ele trouxe você aqui nessa noite, porque Ele diz, é preciso corrigir. Tem que corrigir. Precisa corrigir. Não pode continuar do jeito que está. Tem que passar a régua, tem que corrigir. Tem que limpar. Tem que limpar. O Senhor age limpando, extirpando. E aí, quando Ele limpar, quando Ele tirar, aí a bênção do Senhor começa a fluir sobre a sua vida. Fique de pé, por favor.